Bom, semana passada a gente começou discutindo um pouco sobre o fato do Apocalipse, como os outros livros da Bíblia, e pode ser lido como literatura, e pode e deve ser lido como literatura. E um outro aspecto que a gente entrou, a gente começou a discutir, mas a gente não caminhou muito nesse lado, porque surgiram outras demandas, outras questões, é o fato dos 7 primeiros versículos serem ou estarem organizados de uma maneira litúrgica, ou estarem organizados para o culto. E isso significa, então, que o livro de Apocalipse foi um texto elaborado para ser lido no culto, conforme o versículo 3, que a gente já discutiu. A gente também começou a discutir essa afirmação do Pablo Richard, que é esse teólogo católico, biblista católico chileno, na qual ele diz: a saudação inicial, eu acabei não consertando isso aqui, eu vou consertar agora. Pronto. Camões deve ter pulado no túmulo lá, hein? Se ele lê Não, isso. é porque a versão em inglês Fica do tranquilo, é Office ele brincadeira. não corrige. Então, a saudação inicial em Apocalipse é um texto litúrgico que equivale a um manifesto político e teológico. Então, a gente vai, minha proposta é a gente discutir um pouco isso aqui. Depois disso, nós apresentamos aqui, então, esses 7 versículos e a maneira como eles estão organizados como uma liturgia responsiva entre João e a comunidade. Eu vejo essa questão da liturgia, né, pensando aí numa definição de liturgia, essa ideia de que é uma celebração ritualizada de uma tradição. É claro que a gente pode definir liturgia a partir de vários aspectos, através da etimologia da palavra liturgia, através do contexto, a partir da fenomenologia da religião, não é? A partir do ponto de vista histórico. Mas, para mim, de uma maneira geral, se a gente fosse resumir aqui, eu diria que a liturgia, então, é a celebração ritualizada de uma tradição religiosa. E essa tradição religiosa são as histórias que os antepassados contam, da caminhada desse povo particular ou dessa religião particular, em uma religião particular, por meio da qual essa celebração ritualizada se adora a Deus. Mas eu estou chamando atenção para essa questão da tradição, porque a liturgia ela tem uma profunda conexão com a tradição religiosa de quem a elabora. Então, por exemplo, quando a gente olha para o povo hebreu, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, onde está a Shema, ouve, ó Israel. E aí ele diz que a Shema deveria ser, ou a tradição do povo deveria ser passada de pai para filho, e assim sucessivamente, para que o povo não perdesse esse vínculo histórico e religioso com Deus e Yahvé. E através da liturgia também, a gente pode pensar a liturgia como o exercício de tornar presente, através da celebração, um acontecimento religioso, um acontecimento religioso ou um acontecimento da fé, ou uma elaboração da fé, da experiência que as pessoas têm com o sagrado. Eu estou dizendo isso porque, analisando com um pouco mais devagar esse texto de Apocalipse, a gente vai ter ou vai perceber uma relação muito próxima com a tradição do Êxodo, iniciando com o primeiro versículo que a gente já discutiu há algumas semanas, ou
ou melhor dizendo, na semana passada, né? Que é aquele que era, que é e que há de vir. E a gente fez uma referência com o Êxodo capítulo 3, quando tem ali o nome de Deus, eu sou o que sou. Mas antes disso, só para reforçar um pouco a ideia de que o livro de Apocalipse ele foi também elaborado como uma obra litúrgica para ser lido no culto, eu selecionei aqui alguns trechos de vários capítulos desse livro, que são hinos, que são doxologias, e que nos dão uma noção, então, de que o livro de Apocalipse também é um livro litúrgico. Por exemplo, capítulo 4. E os 4 animais, cada um, respectivamente, tinham 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Capítulo 5. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Capítulo 11. E tocou o 7º anjo a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Capítulo seguinte, o 12. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Capítulo 15. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Capítulo 16. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Capítulo 19. E depois destas coisas, ouvi no céu como de uma grande voz, de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, e dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E para finalizar, 2 versículos bastante conhecidos do capítulo 22. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem.
E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que testifica estas coisas diz certamente, cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.